Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET 2021. Essa semana 5 do PET 2 de História do segundo ano. Lembrando que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal e que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas aí do PET 2. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Vamos lá! Pessoal, essa semana a gente vai falar aí sobre a Constituição, né? A Constituição de 1824. Então é importante a gente ver se vocês sabem o que é uma Constituição. Vamos lá! Uma Constituição é um documento escrito que define a organização política, administrativa e jurídica de um país. É sua lei suprema. Isso significa que as demais leis que forem feitas naquele país têm que estar de acordo com a Constituição para poderem ser aplicadas. No Brasil, depois da proclamação da República, em 15 de novembro de 89, tivemos 6 constituições, sendo que a primeira foi de 1891. A atual é de 1988. Durante o Brasil Império, de 1822 a 1889, tivemos apenas uma Constituição, a de 1824. Então, a Constituição ela é justamente esse conjunto de leis que vai organizar, né, o país, política, administrativamente e juridicamente também. Então, são leis gerais, a forma de governo, forma de votação, forma de organização, né, cidades, estados, esse tipo de coisa. E as demais leis que forem feitas, né, seja uma lei municipal, seja uma lei estadual, ela tem que estar de acordo com a Constituição, ok? A Constituição que está em vigor no Brasil, né, de 1988, mas a gente vai voltar no tempo aí e ver uma Constituição lá da época do Império, a Constituição de 1824. Bom, histórico da Constituição de 1824. Após a independência, em 1822, surgiu a necessidade de elaborar uma Constituição, visto que o Brasil tinha rompido seus laços com Portugal, portanto precisava ter suas próprias leis. Uma Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, reunião de deputados e senadores. A maioria dos membros da Assembleia Constituinte do Brasil, de 1823, era composto por homens da elite, grandes proprietários rurais e comerciantes, que queriam a garantia de seus interesses econômicos. Então, né, a Constituição aí, ela é feita através de uma Assembleia Constituinte, que é uma reunião de vários deputados e senadores que vão lá propor e votar a nova Constituição. O Brasil, então, precisava de uma Constituição, precisava de um conjunto de leis aí. Os grandes proprietários rurais, comerciantes, a galera que tinha mais dinheiro, né, que vai fazer parte dessa Constituição, não queria muito mudar as coisas contra eles, né? Então, eles vão tomar algumas decisões aí na Constituição. O projeto de Constituição, por eles elaborado, ficou pronto com essas principais características. Então, o projeto da Constituição tinha as seguintes características. Portugueses residentes no Brasil que seriam proibidos de ocupar cargos públicos de representação nacional, deputado e senador, né? Então estava tentando retirar o poder, né, dos portugueses. Limitação dos poderes do imperador, então limitava um pouco quais poderes que o Dom Pedro teria. Para ser eleitor, seria necessário ter uma renda mínima anual, equivalente a 150 alqueires de mandioca. Por isso, o projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Então, era um projeto que diminuía o poder dos portugueses, diminuía o poder do imperador e colocava uma renda, né? Você tinha que ter dinheiro para poder votar. Vocês acham que o Dom Pedro vai gostar disso? Claro que não, né? Principalmente por essa aí, a limitação dos poderes do imperador. Então, o Dom Pedro não vai aceitar essa Constituição. Dom Pedro I recusou o projeto de Constituição. Com o apoio de tropas, em 12 de novembro de 1823, decretou a dissolução da Assembleia. Vocês não vão fazer mais nada aqui, essa Constituição não vai seguir em frente, não. Os deputados que não aceitaram esse ato foram presos e expulsos do país, entre eles os irmãos Andrada, José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco. Então ele vai expulsar do Brasil aqueles que estavam contra ele. E para acalmar a população e os constituintes, ele vai fazer uma nova Constituição. Olha só. Para acalmar os constituintes brasileiros, Dom Pedro nomeou uma comissão de 10 brasileiros natos
para elaborar um novo projeto de Constituição. Aprovado o texto pelo imperador no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou, ou seja, impôs, né, ao Brasil sua primeira Constituição. Então, a primeira Constituição aí, a Constituição de 1824, feita a mando do Dom Pedro I. Vamos ver as características aí dessa Constituição. Forma de governo. O Dom Pedro queria uma monarquia hereditária, né? Então o poder estava na mão do monarca, né? No caso Dom Pedro, e o poder continuaria passando dentro da família dele. Estabeleceu 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. 4 poderes? Isso. Na verdade, né, a gente estuda aí a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, que é a forma de divisão de poderes que a gente tem ainda hoje, né? Mas o Dom Pedro colocou um poderzinho a mais, ele colocou um moderador, que era o poder dele, que ele podia controlar ali o que ele quisesse fazer. Sistema eleitoral, voto indireto e censitário, por renda mínima, então você tinha que ter um dinheiro, né, para você poder votar. Havia uma religião oficial, a católica romana. O país seria geograficamente dividido em províncias, cujos presidentes seriam nomeados pelo próprio imperador, né? Então, as províncias, quem escolhe quem ia governar ia ser o imperador. Olha só, o que cada poder aí faria? O poder moderador era exclusivo do imperador, estava acima dos demais poderes. Muito esperto ele, né? O imperador podia dissolver a Câmara e convocar novas eleições para renová-la, nomear os presidentes das províncias, aprovar ou vetar as decisões da Câmara e do Senado, convocar as Forças Armadas sempre que achasse necessário. O Conselho de Estado, órgão deste poder, era formado por conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador. Então olha aí como que o imperador tinha poder total, né? Ele podia fazer o que ele quisesse. Poder executivo, exercido pelo imperador e pelos ministros, deveriam administrar o país. Pelo imperador, isso, Dom Pedro exercia tanto o poder executivo quanto o poder moderador, né? Ele tinha esses 2 poderes aí. Poder legislativo, discutia, elaborava e aprovava as leis, composto pelo Senado vitalício, ou seja, se você era senador, você era até a sua morte, né? Ou até ser dissolvido lá, né? Pelo poder moderador, caso acontecesse, e pela Câmara dos Deputados. Os deputados tinham um mandato de 4 anos. Cada província tinha o direito de eleger 3 candidatos ao Senado, e o imperador nomeava um deles. Mais uma vez aí o imperador escolhendo, né? Poder judiciário, composto por juízes e tribunais, encarregados de cumprimento das leis e do julgamento dos infratores. Os juízes da mais alta corte de justiça do país eram nomeados pelo imperador. Ou seja, o imperador conseguia interferir em todos os poderes. O sistema eleitoral, como que funcionava? Estavam excluídos de votar mulheres, os libertos, os indígenas, os homens menores de 25 anos e os religiosos. Então, todos esses grupos estavam excluídos do voto. Então os homens brancos livres, maiores de 25 anos, podiam votar? Não é bem assim não, olha só. Os homens que tivessem renda anual mínima de 100 mil réis, esses votantes escolhiam os eleitores da província, renda mínima anual de 200 mil réis, que elegiam os deputados e os pretendentes ao Senado. Ou seja, o voto era indireto. Então você votava numa pessoa e essa pessoa votava por você. Então, bem complexo isso aí, né? Quem podia se candidatar? Para deputado, os homens que tivessem renda mínima anual de 400 mil réis. Para senador, os homens com renda mínima anual de 800 mil réis. Então olha como que a renda ela interferia aí, né? Devido ao estabelecimento do direito de voto por renda e não mais pela posse de terra, os grandes comerciantes tiveram garantida sua participação nas decisões políticas e econômicas do país, igualando-se em direitos aos grandes proprietários rurais. Então você tinha que ter renda, né? Não importava se você tinha terras ou não. Se você fosse um grande comerciante e tivesse uma renda, você podia participar do jogo político aí. Agora vamos à melhor parte de todas, né? Vamos às atividades aí. Quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e o sistema eleitoral estabelecido pela Constituição de 1824 e a atual de 1988? Então, tá pedindo aí pra gente colocar forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral de 1824 e 1988. Eu montei essa tabela, mas se vocês quiserem colocar como forma de texto também não tem problema. Vamos lá, forma de governo em 1824, monarquia, 1988, república presidencialista. Número de poderes, em 1824, 4 poderes. 1988, 3 poderes.
Sistema eleitoral, 1824, voto censitário por renda, 1988, voto universal, todos têm direito ao voto. Número 2. A Constituição de 1824 instituiu o poder moderador. Era característica desse poder apenas aprovar as decisões da Câmara e do Senado, dar autonomia para as Forças Armadas, dissolver a Câmara dos Deputados, garantir toda a autonomia às províncias, garantir que o voto fosse direto. E aí, qual dessas alternativas que acerta? Letra C, né? Dissolver a Câmara dos Deputados. Se ele tivesse insatisfeito com os deputados, ele podia trocar, né? Agora, número 3 aí, ó. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 23, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhes poderes quase absolutos. Provocou insatisfação em diversas províncias, estando na base da eclosão de diversas rebeliões, como a Confederação do Equador, a Sabinada e o Contestado. Favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem reveses, à exceção dos Estados Unidos por conta da doutrina Monroe. Sem nada a ver, hein? Estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os governadores das províncias. A gente viu que essa aí também não, hein? Determinou que representantes para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Também não, né, pessoal? Qual a resposta certa? Essa aí tá na cara, né? Letra A. A número 4. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais. Para ser eleito era necessário possuir determinada renda anual. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. Por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. E aí, qual a alternativa certa? Letra B, né? Para você votar, você tinha que ter uma renda anual. Agora vamos aí a número 5, uma questão aí do Enem. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras, os religiosos e quaisquer que vinham de comunidade claustral, os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir, então, essa limitação, né, de quem podia votar tinha como objetivo garantir o quê? O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres, essa aí já está errada, né? A concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes, a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas e administrativas. Alternativa D, né? O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. E se você viu esse vídeo até agora, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade para que eu mande um salve aí no próximo vídeo. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!